hoje sim, fala com tua bondade, fica a fé em mim, meu coração alegre está, pra tua voz ouvir, enche-me de louvores e gozo pra te servir. Fala-me suavemente, fala com muito amor, vem Senhor para sempre, e ver-te-ei temor. Fala-me cada dia, sempre eterno dom. Ouvir tua voz eu quero, e nesse mesmo som. Queridos irmãos, a paz do Senhor a todos. Estamos felizes porque estamos na presença de Deus. E a presença de Deus é maravilhosa. Não existe lugar melhor na terra do que estar diante do Senhor. Prazer estar com os irmãos. A gente sempre está aqui às segunda-feira com os nossos irmãos aprendendo a palavra do Senhor. E tem sido de bênção, né? Sorocaba tem experimentado assim um momento ímpar, um momento de avivamento, de salvação de almas, de aprendizado, e acreditamos que uma nova geração está se levantando, porque precisa substituir aquela que está indo, e uma geração saudável. Se pensa em ter uma geração saudável, que está com Charles, que é fruto desta igreja, né? Filho da casa, parente quase de todos aqui, que Deus tem usado ele desta forma simples, onde todos conhecem. Alguém diz que o filho da terra não é honrado, mas quando ele tem princípios, ele tem fundamento, ele ganha credibilidade. Então Deus abençoe o Charles, Deus abençoe a sua esposa, a irmã Juliana, casal jovem, né? Que tem se dedicado assim de uma maneira, às vezes eu fico pensando neles, né? E às vezes gostaria de poder ajudar mais, e porque eles são esforçados, são queridos, nasceram, criados no Evangelho aqui, nunca se afastaram do Senhor, e a igreja de Sorocaba só tem a agradecer a Deus, porque conseguiu preparar um filho da terra. Não é isso? Pastor Nazareno, Djalma e outros, Bom Manuel e outros mais antigos aqui sabem que é difícil um filho da terra permanecer, e Deus tem abençoado com Charles. Deus abençoe a vida de cada um dos servos de Deus. Prazer estar aqui com o querido servo de Deus, pastor Nazareno, que estivemos lá em Choquinzinho, sua esposa, que nos recebeu lá no Paraná, quando estava se despedindo, né, para ser jubilado. Hoje está aí, passou por aqui, né, pastor Nazareno? Bom, Manuel passou, enfim, todos aqui, né, de uma forma ou de outra, né, passaram por aqui, a família Box, né? Quando a gente morava na Sorocaba de dentro, diziam que eram os alemães, né? A igreja dos alemães, mas eles não eram alemães, acho que eram letônios, né? O Isaías, eu comia algum lanche com o Isaías, né? Na sua bicicleta, passava ali na casa do meu pai, a gente ia para a escola juntos, estudamos juntos, comamos alguma merenda, né? Aquela merenda ruim, hoje tem merenda boa, mas é um prazer rever aqui a tantos, né? Os Jonas e outros, né? Os irmãos ali de Paranaguá, que são bênçãos aqui para esta igreja, irmão Zé, irmão Manuel, irmão Pedro. Quando a gente vai lá em Paranaguá estar com eles, eles nos recebem ali como anjos, né? Que Deus abençoe. São pessoas que investem, estão longe, mas continuam com o coração aqui investindo. Amém. Né? Aleluia. E tantos outros que não quero mencionar nome para não ser equivocado. Irmão Ruth também, hoje uma missionária, né? Fruto da terra. Djalma, casou com o Djalma, uma bênção ali também. Queridos, é uma bênção de Deus estar aqui com vocês.
E esse culto, com certeza, esses dias de trabalho, como na festa das raízes, né, pastor Manuel? Eles matam a saudade dos primórdios, né? Tudo que está aqui, alguém chorou, alguém se esforçou, alguém gemeu, alguém orou, alguém consagrou, alguém se machucou, alguém se feriu. Na verdade, nós queremos falar desta noite aprendendo com a geração do passado. Vamos ler o texto que a irmã Ruth selecionou para este dia. Eu, olhando a Bíblia, né, porque a gente tem que estudar sempre a Bíblia, isso é comum, tendo ou não tendo trabalho, a gente tem que conhecer um pouco a palavra de Deus. No capítulo 6, queridos, de 2 Reis, todos sabem, né? Certamente está em algum painel, um texto. Então diz o seguinte: e sucedeu que, derribando um deles uma viga, o ferro caiu na água. Clamou e disse: ai, meu Senhor, porque era emprestado. E disse o homem de Deus: onde caiu? E, mostrando-lhe ele o lugar, cortou um pau e o lançou ali e fez nadar o ferro. E disse: levanta-o. Então ele estendeu a sua mão e o tomou. Estejam sentados, por gentileza, queridos. Aprendendo com a geração do passado. Queridos irmãos, todos nós que aqui estamos já fomos crianças, adolescentes, nos tornamos jovens, de repente fomos para a idade da maturidade, aos 40, e já entramos, eu particularmente esse ano entrei na terceira idade, os 60. Não é verdade? O Nazareno e outros já estão no limite, né? Mas estão vivendo do Senhor, na dependência do Senhor. Queridos irmãos, e é um aprendizado, a vida em si é um aprendizado. Nós nascemos, crescemos, vivemos e crescemos, sempre aprendendo. E feliz é o homem que pode e tem o privilégio de aprender com aqueles que viveram já mais tempo, que podem sentar, ouvir relatos, ouvir histórias, né? Eu particularmente conheci Jesus com 17 para 18 anos, e meus companheiros sempre foram as pessoas idôneas da igreja. Sempre amei estar com pessoas mais velhas, porque, queridos irmãos, o jovem de hoje, o adolescente, ele perde muito por não aprender, por não sentar com essas pessoas. Porque os erros que você hoje comete, você só comete porque você não senta com essas pessoas. Porque se você sentar com uma pessoa mais idônea, mais experimentada, ela vai te advertir do perigo. Porque com o jovem está a força e com o ancião está a experiência. Então, se você unir a sua força com a experiência daquele que já viveu, com certeza você vai cometer menos erro. Queridos, a escola dos profetas. Porque onde nasceu essa escola dos profetas? A princípio, dá-nos a Bíblia a entender que Samuel, aquele menino que foi para o templo em Siló com 6 anos, e após a morte de Eli, ele teve que prematuramente assumir. Ele era um menino de apenas 6 anos quando Eli morre. E que uma criança de 6 anos poderia fazer como sacerdote, como profeta e como líder da nação? Ele tem uma tríplice missão. Ele não era apenas o sacerdote para substituir Eli. Ele era profeta. E ele era uma espécie de líder da nação. Todos os líderes não faziam nada sem consultar em Siló o Senhor por meio de Samuel. E esse menino, ele cresceu vendo a necessidade de criar uma escola de profetas. Quando ele unge, por exemplo, Saul foi procurar as jumentas perdidas do seu pai, o Quis, né? E Samuel, de repente, Saul estava no meio dos profetas, e até criou-se um adágio dizendo: não está ele entre os profetas, ele já profetizou.
Então essa escola de profetas era uma espécie de seminário. Uma espécie de seminário onde os homens de Deus da atualidade formavam futuros líderes, futuros profetas. Nós temos, por exemplo, aqui hoje 26 alunos, né? É uma pena. E alguns mais velhos parecem que não querem mais aprender. Ah, eu já sei, eu já passei. Não, irmãos, nunca é tarde para alguém aprender. Não é verdade? Porque a gente aprendendo, Jesus disse: vocês erram por não conhecer as Escrituras. Então os profetas daquela época, daquele tempo, como Samuel, que teve essa dificuldade talvez em Siló, porque morreu a família toda, morreu Eli e os filhos, ele teve dificuldade. Então nasceu no seu coração o desejo de criar uma espécie de seminário para constituir profetas, porque os profetas da época, irmãos, eram homens que eles tinham que ter muita intimidade com Deus, porque eles não falavam de si próprios, eles tinham que receber a mensagem de Deus para transmitir ao povo. Então eles iam para um determinado lugar, se esquivando de tudo, da família, de tudo, e aprendendo com os homens de Deus daquela época. Então Samuel era uma espécie de líder que iniciou essa escola de profetas. Essa escola vivia de ofertas, de donativos, de pessoas generosas que contribuíam com alimentos. E essa escola mantinha-se, como dizemos hoje, por fé, esperando que alguém sempre doasse alguma coisa para manter esse seminário de profetas. Queridos irmãos, e nós vamos ver isso na continuidade, o período dos profetas. Aí Elias vem, o tisbita, o homem que se vestia de pelo, na verdade vestes rudes, vivendo nas cercanias da época, odiado pelos líderes de Israel, porque Israel estava vivendo os piores períodos, como de Acabe, rei do norte, as 10 tribos. E Elias tinha que entregar mensagens duras. Dizia Acabe: esse homem não fala bem de mim de jeito nenhum. Porque Acabe havia casado com Jezabel, e a Jezabel trouxe todos os ídolos das suas terras para Samaria, e havia muitos deuses. Então Israel se corrompeu, e o tisbita Elias apareceu entregando mensagens duras, porque, queridos irmãos, o profeta não fala de si, ele fala daquilo que ele recebe de Deus, e as mensagens de Deus são mensagens sinceras. Deus não faz curva para dizer as suas verdades. E de repente um dia ele passa num determinado lugar e ele dizia: puxa, aí ele naquela época foge, se esconde numa caverna, e lá na caverna Deus diz: olha, Elias, você precisa ainda ungir Jeú como rei de Israel, ele vai ser o substituto, e eu preciso que você unja um profeta para te substituir, mas esse profeta vai te acompanhar por um tempo, ele vai ter que aprender, porque, queridos irmãos, como alguém vai ensinar se não aprender? Não é verdade? E então um dia ele passa numa determinada região de agricultores, e ele vê um moço, talvez já idoso, careca, com 12 juntas de boi, lavrando terra, mão calejada. E ele estava com a 12ª junta de boi lá atrás, terra seca, árida. O arado precisava ser forte, não sei se era arado feito de ferro, enfim, mas precisava lavrar a terra. E de repente Elias lança a capa e diz: me segue. E ele diz: este homem chamado Eliseu, esse moço, olha, deixa eu me despedir dos meus pais, da minha família. E Elias então disse: meu filho, pode ir lá se despedir, mas eu vou te aguardar. Você será meu sucessor, e eu preciso que você acompanhe os meus passos. Como é bom a gente acompanhar passos, irmãos, de homens de Deus.
acompanhar homens de Deus. Feliz é o homem que conseguiu, durante a vida, estar ao lado de um homem, de uma mulher de Deus. E o Eliseu vai lá, pega uma junta de bois daquela, mata os bois, faz uma festa para a família, amigos, não matou todos não, matou só uma junta, ficou 11 juntas, ou seja, ficou ainda 22 bois. Mas ele matou uma junta de boi, quem sabe a mais forte, carne mais tenra, fez uma festa, se despediu e acompanhou Elias. Quanta coisa linda ele viu em Elias. Porque, queridos irmãos, quando essa geração consegue acompanhar, seguir os passos de um homem de Deus, ele será bem sucedido no futuro. Por isso eu disse lá no início, se um jovem de hoje não aprender com seus pais, com homens e mulheres de Deus, irmãos, ele não vai ter sucesso na vida em sentido nenhum, nem material, nem espiritual, enfim, em todo sentido, porque o homem, especialmente o homem idôneo, sendo ele de Deus, que coisa linda, quanta coisa boa pode passar. Não é verdade? E ele seguiu Elias, e em dado momento Elias disse: olha, daqui a pouco Deus vai me tomar. E se tu me vires, eu sendo tomado por ele, você será o meu sucessor. Ou seja, Elias colocou uma condição daquele homem não sair do calcanhar dele. Você só será meu sucessor se me ver ser tomado por Deus. Queridos irmãos, ele viu tantas coisas lindas em Elias, não é verdade? E de um dado momento, um dia, Elias jogou a sua capa no Rio Jordão, o Rio Jordão se abriu, os dois passaram a pé enxuto. Elias e Eliseu, o profeta careca, atrás de Elias. Queridos irmãos, em um certo momento alguém disse: olha, o Senhor vai tomar. Ele disse: eu já sei, porque Eliseu já tinha comunhão com Deus. Deus já havia dito para ele que o profeta seria tomado naquela ocasião. E de repente, quando estava ainda andando, um redemoinho veio e tomou Elias. E quando Elias estava subindo, ele joga a capa e diz: agora é sua, agora você. Mas antes que eu seja tomado, ele fez aquele pedido, né? Se tu me vires, o que você quer de mim? Eu quero uma porção dobrada do teu espírito. Eu quero fazer coisas em dobro daquilo que você fez. Não como uma coisa por ganância, ou por torpeza, ou por vaidade. Não, ele queria fazer as coisas para Deus melhor do que o seu antecessor. E então Elias jogou a capa e disse: é sua. E aí Eliseu precisava agora de alguém. Não fez uma boa escolha, ou quem sabe fez com propósito, escolheu Geazi. Quando a gente fala de Geazi, todo mundo dá uma risadinha, né? Porque o Geazi não era como Eliseu foi com Elias. Escolheu Geazi e disse: olha, tudo que eu tenho também vai ser seu, porque você vai ter que agora aprender comigo. Mas não aprendeu. Tem gente que anda com o homem de Deus e está sempre na igreja, mas não aprende, né? Não aprende. O Geazi andava com Eliseu, mas parece que não aprendeu. Queridos irmãos, e eu vejo em Eliseu esse milagre aqui do machado, é o 10º, porque outros anteriores a esse. Primeiramente, ele chegou numa determinada região, a terra estava árida, envenenada e tudo mais, as águas, e ele faz ali, pega um sal, joga, sara a terra. Enfim, ele já havia curado, o Senhor já havia usado para fazer outros milagres, ressuscitar a filha da mulher, o filho da mulher de Sunem, e tantos outros milagres. Não vou aqui citar para ganharmos tempo. Mas aqui, queridos irmãos, sendo esse o 10º milagre, estava aqui os profetas. Anterior a esse milagre, você que leu a Bíblia na sua casa, está o milagre da cura do Naamã.
Queridos irmãos, quanta coisa boa eu aprendo com Eliseu. Se os pastores, obreiros, lessem a história desse profeta calvo, aprenderiam tanto a ser fiel. Porque, queridos irmãos, vocês sabem que quando Naamã leva aqueles cestos de prata, pedras preciosas lá para o Eliseu, sabe quanto representava mais ou menos o que tinha dentro daquele cesto? Na moeda de hoje, aproximadamente 3 milhões. Alguém diria: que bênção, né, irmão? Deus é bom. O culto da vitória está uma bênção, a oferta está gorda. As pessoas estão trazendo oferta. É o dízimo gordo e o dízimo magro, né? É aquele irmão bom dizimista. Ou 3 milhões numa pancada só. O Eliseu disse o seguinte: olha, eu sou homem de Deus. Ele cuida de mim e daqueles que estão ao meu redor. Pega o teu dinheiro, a tua prata, as vestes que trouxeste. Veio um grupo de gente para... Tanto é que quando Geazi voltou um pouquinho daquilo, teve que 2 homens botar no jumento e dizer só um pouquinho que o Geazi trouxe. O Geazi disse: olha, não me dá tudo, me dá só um pouquinho, porque o homem de Deus disse que era para trazer. Mentiroso, né? O Eliseu disse: olha, como o nosso rancho de profeta está ruim, a nossa casa está quase caindo. 3 milhões faz uma diferença, né, irmão? Dá para comprar até um carro para a igreja. Mas o Eliseu disse: não, eu recebo de graça e de graça te dou. Não sou eu que vou te curar lá do Rio Jordão com os 7 mergulhos. Deus está fazendo você descer para aprender a ser humilde, a ser um exaltado. Você tem que dar mergulho e não vai ser eu que vai te livrar dessa lepra. Bênção de Deus não se vende, irmão. Não se barganha, não se negocia. É por isso que muitas igrejas não tem mais batismo, não tem mais cura, não tem mais milagre, porque os líderes principais estão fazendo barganha, negócio até mesmo com o povo de Deus. É uma vergonha, irmãos. Tem uns aí até que levantam dinheiro da cueca. Isso é vergonhoso. Tem gente comprando jatinho, tem gente comprando fazenda, tem gente comprando coisas, construindo prédio, apartamentos. Isso é uma vergonha. É os barganhadores, são os verdadeiros mercenários. Quando Eliseu fala disso, ele disse: eu não quero teu dinheiro, não. Pode levar de volta. Se tu quiser terra para levar um jumento para lá adorar o meu Deus, pode cavar terra e levar. Mas eu não quero nada de ti. Nós estamos numa crise. Daqui a pouco vamos ter que pedir, porque o próximo milagre é o machado. Daqui a pouco nós vamos ter que pedir até machado emprestado. Mas mais vale uma mão cheia com elas o contentamento do que 2 mãos cheias e contenda. Quanto roubo, quanta tristeza, irmãos. Quanto Deus tem olhado para essa terra e procurado homens de Deus. Servo tem bastante, escravo tem bastante, mas homens de Deus que são amigos de Deus é uma raridade. Nós estamos perdendo os referenciais. E eu digo para você uma coisa nesta noite: não tire os olhos de Jesus. Não tire os olhos de Jesus. Porque se você tirar os olhos de Jesus, você afunda. Mas Ele é o consumador da tua fé. Olhe para Ele. Fita os olhos nele. Porque se você tirar os olhos dele, hoje é uma raridade, um referencial. Eu conheci alguns referenciais em Joinville, lá pelos anos de 86, pastor Aguinaldo da Costa, pastor Satiro, homens que morreram pobres, irmão, com a casinha, e no dia que a igreja foi dar o carro da igreja para eles, da despedida, da jubilação,
Eles disseram: nós não queremos, porque o carro é da igreja, não é nosso, e eu quero andar nas ruas de ouro com Jesus. Chama-se fidelidade, chama-se pessoas íntegras, irmãos, que não barganham o povo de Deus. Isso eu aprendo com Eliseu. Que homem de Deus, uma crise, que até o machado daqui a pouco tinha que ser emprestado, mas ele disse: eu não quero, vamos ter que emprestar o machado e vamos então cortar lenha para fazer uma casa rústica aí, mas ele pode levar os 3 milhões de volta, porque eu não quero barganha, eu não quero ganhar os 3 milhões aqui e perder a eternidade. Daqui a pouco eu quero que os meus ossos levantem defunto, e se eu pegar esses 3 milhões, os meus ossos vão só virar pó debaixo da terra, porque o testemunho do justo, depois de morto, ainda fala. Que coisa linda, irmãos. E aí estava esse acontecimento. Eliseu, o Geazi já estava leproso nessa altura aqui. Do que adiantou ele? O Eliseu disse: pode ficar, fica. Tu foi, ainda usasse o meu nome, dizendo que eu mandei te trazer de volta, seu mentiroso. Então tu vai ficar com uma coisinha, fica com a prata do Naamã, mas também fica com a lepra dele. Fica com a lepra dele. Que adiantar? Cheio de prata ele trouxe. E aí os outros aprenderam uma lição, porque com os homens de Deus a gente aprende. A gente aprende a fazer a coisa certa, mesmo às vezes que eles sejam rudes com a gente. Porque o homem de Deus, irmão, não sorri muito não. O homem de Deus é sério. O homem de Deus não diz as coisas que a gente se agrada não, ou para nos agradar não. O homem de Deus fala aquilo às vezes que a gente não gosta, porque o amigo, irmãos, verdadeiro não é o que enxuga as lágrimas, mas é aquele que evita as lágrimas. E para evitar, às vezes tem que dar uma pancada na cabeça e dizer acorda, e a gente às vezes pensa que é o inimigo. Não, irmãos, homem de Deus é sincero. Vocês se lembram quando o Acabe com Josafá, o Josafá disse: consulta o homem de Deus. O Acabe disse: olha, tem um aí, mas ele só fala mal de mim, ele só diz coisa ruim de mim. Mas era o único amigo que o Acabe tinha. E os mentirosos tudo dizendo: vai, Acabe, morre lá, morre lá, morre lá. E o Aías disse: olha, não vai, Acabe, o teu sangue vai ser lambido pelos cães, e se não fui eu que falei, então pode me matar, pode fazer o que vocês quiserem. Homem de Deus, irmãos, não fala para agradar as pessoas não, geralmente desagrada. E quando nós vemos num culto como esse, a gente não vem para ouvir aquilo que a gente queria ouvir, mas o que nós precisamos ouvir. Queridos irmãos, compete-nos nesse momento fazer uma pergunta: será que eu e você somos os mesmos ainda? Será que nós oramos ainda? Porque todo mundo fala que quer batismo, mas será que estamos orando ainda? Será que ainda nos consagramos? Ou será que estamos desaprendendo tudo o que aprendemos? A Bíblia diz: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Mas o que nós vemos hoje, irmãos, é uma geração fragilizada, enfraquecida. Uma geração que ora pouco, que não lê Bíblia. Com os meios de comunicação que temos hoje, tem gente, irmão, que tira 2, 3 horas para ficar com o celular na mão e não tira 10 minutos para orar. E eis a razão. Eu e você todos os dias temos que perguntar: Senhor, será que Tu estás felizes comigo? Porque é importante as pessoas falar bem de nós, mas isso não é o suficiente. O que Deus diz de mim? Porque um dia eu vou ter que, depois que eu cair, irmãos, e eu tombar,
eu vou ter que me apresentar perante Ele. E nenhum de vocês vai me justificar. E a Bíblia diz que cada um dará conta de si mesmo. Quando olhamos para a Bíblia, esses homens de Deus alcançaram títulos e méritos. Me lembro de Abraão, ou de Abrão, né? Foi conhecido como amigo de Deus. Amigo de Deus. Deus chegou a dizer um certo dia, quando estava para destruir Sodoma e Gomorra: eu não posso destruir aquelas duas cidades sem passar na casa do meu amigo. Se o meu amigo interceder por alguém, eu vou tirar de lá, porque é meu amigo. Será que somos amigos de Deus? Ou apenas servos? Jesus disse: o servo não sabe o que faz do seu Senhor, mas o amigo, o Senhor se revela, o Senhor abre o coração. Outro homem na Bíblia que eu considero muito o amado de Deus. Quem sabe dizer o nome do amado de Deus? Vocês não sabem? Quem recebeu esse título de amado de Deus? Daniel. Um dia Deus disse: olha, o anjo Gabriel veio com a mensagem e disse: eu vim por causa das tuas palavras. Fiquei 21 dias batalhando contra o inferno para atravessar, mas eu vim porque lá no céu tu és muito amado. Lá no céu tu és muito querido. Quando tu falas, o céu para ouvir. Porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração e a humilhar-te e compreender o Senhor, são ouvidas as tuas palavras. O céu para te ouvir. Será que quando eu e você dobramos o joelho, o céu para e diz: lá está o José, eu vou ter que parar para ouvir Manuel, Djalma, Charles, porque eles estão pedindo, eu vou ter que atendê-los, dar uma atenção para eles. O céu, queridos irmãos, para ouvir os seus amados. O que é que um dia a voz de Deus disse para Jesus? Este é o meu filho amado. E Deus deu o mesmo título para Daniel: tu és muito amado. O céu tem desejo de te receber. Como é que o céu vai receber um murmurador, um homem infiel? Mas os amados de Deus, a despreciosa é a vista do Senhor a morte dos seus amados, dos seus queridos. Os anjos vêm para levar. Será que é os anjos que vão nos levar? E eu vejo aqui, queridos irmãos, este homem, perto do homem de Deus, irmãos, ainda que surja a necessidade, porque eu anotei aqui 3 coisas que, o porquê deste milagre do machado, por exemplo. Primeiramente, irmãos, o ferro daquela época era coisa muito cara, era muito raro. Quando aquele machado cai na água, ele não só cai na água, ele afunda, porque ele foi pesado e ele atolou-se na lama do Jordão. Estava lá atolado o ferro, com o peso do ferro, ele foi atolou na lama. O ferro cai. Mas Deus queria mostrar, queridos irmãos, ao homem em aperto que Deus é compassivo. Deus queria mostrar isso. Meus filhos, vocês não quiseram os 3 milhões do Naamã? Estão pedindo machado emprestado? Eu tenho providência para vocês. Queridos irmãos, não precisa o servo de Deus andar mendigando. Paulo disse: o meu Deus suprirá todas as vossas necessidades em Cristo.
Davi disse: eu fui moço, hoje já sou um homem envelhecido, mas nunca vi um justo desamparado, nem os seus descendentes mendigar pão. Quantas vezes eu vou ali em Paranaguá, eu fico maravilhado em ver quanto Deus tem abençoado esses queridos, né? Que andar de carroça, de carro de boi, né? Mas Deus resolveu abençoá-los. Como abençoar a vida de cada um daqueles que aqui estão. Queridos irmãos, Deus não fica devendo nada para ninguém. E eu vejo aqui Deus querendo mostrar a sua compassividade, a sua bondade. Ele queria demonstrar o poder de Deus operando através do profeta, e assim confirmar ainda mais a sua autoridade e ministério. Ele precisaria usar Eliseu naquele momento, porque a futura geração precisava aprender o que significa milagre. Vai chegar um tempo, irmãos, nas futuras gerações, não sei se os nossos netos ou bisnetos vão perguntar: o que é língua estranha? O que é variedades de língua? O que é interpretação de língua? Porque está se tornando raro, irmãos. Daqui a pouco as futuras gerações não saberão mais o que é isso. Se perguntarmos hoje para todos nós que aqui estamos, alguém já viu um cego ver? Ah, mas o cego espiritual, não, mas eu estou falando no sentido físico. Alguém já viu um mudo falar? Um morto ressuscitar? E o que é que Jesus disse, irmãos? Farão aquilo que eu fiz e farão coisas maiores. E disse ainda mais: esses sinais seguirão os que crerem. Mas onde estão os sinais? Sabe qual é a principal missão do homem e da mulher de hoje, contemporâneo? É preparar o homem do amanhã. É isso que esses profetas faziam. Eles diziam: nós precisamos preparar homens de Deus para nos substituir. E às vezes eu digo para o Charles e digo para outros obreiros, tem obreiro que diz assim: irmão, eu não tenho ninguém para pregar, eu não tenho ninguém, é só eu. É porque não sabe preparar. É porque é um egoísta. Não, irmãos, você tem que preparar pessoas, convidar jovens para sentar do seu lado, compartilhar suas experiências e preparar esse homem para o futuro, porque senão a sua vida não valeu de nada. Você não vai deixar nem substituto e nem saudade. Prepare, irmãos. Prepare jovens. Eu às vezes fico pensando como pastor, está aqui hoje 2 filhos meus, o mais velho, o Ida, e o Abner está lá. Eu às vezes tenho uma certa tristeza dentro de mim. Eu digo: eu gostaria que meus filhos fossem pregadores como o pai, evangelizadores, ganhadores de alma. Tenho um neto aqui mais velho, o Vinícius, já está do meu tamanho. Como eu oro todos os dias para que Deus levante, para que alguém nos substitua, porque daqui a pouco o pastor Carlinhos vai silenciar a sua voz, e nós precisamos de alguém para nos substituir. Irmão Tomé, que passou por aqui na sua simplicidade, conheci o irmão Tomé. Uns 40 anos atrás eu vinha dar testemunho de Jesus. E me lembro um dia que nós fomos num culto na Sorocaba dentro ali, terminamos o culto 1h da manhã. Ele dizia: os irmãos de Joinville vão dirigir o culto, nós tudo crente novo, imprudente. E cada um dizia: para não ficar das minhas palavras, vou ler o Salmo 119. E de repente eu olhei para trás e o irmão Tomé, no ronco, irmão.
Quando acabou 1h nós chamamos ele, irmão Tomé, dá o acabamento. A irmã Matilde saiu fazendo. Vamos tomar, né? E ele disse, irmão, 1h. Já comemos para hoje, para amanhã de manhã, para amanhã da noite, para a semana toda. Era aquele jeito simples dele. Mas aqui está, netos, filhos, nora, genro. Da sua simplicidade ele deixou um legado. E os outros, né? Tem um patrimônio ainda histórico ali, né? Um box. Deixaram um legado, simples. Falavam de uma linguagem simples, mas uma linguagem que todo mundo entendia. Queridos, isso é lindo. E às vezes eu e você precisamos nos questionar. Quais são as marcas que nós deixaremos para a geração futura? Quais as marcas? Será que alguém, quando for ali na nossa sepulturinha, ali, alguns que vão ser sepultados ali, tem túmulo que ninguém nem visita, irmão. O mato toma conta. Mas os mais queridos, até o túmulo é reverenciado. Porque daqui a pouco até o osso pode ressuscitar um defunto. Queridos irmãos, Deus queria mostrar para esses futuros profetas que ali estava ainda um homem de Deus. Amém. Aleluia. O machado cai, impossível ferro flutuar, mas o homem de Deus estando por perto, irmãos, o ferro flutua, o ferro da água. O machado era emprestado, caiu. E esse machado que caiu, irmão, nos fala de uma coisa que essa geração atual tem, é a frouxidão do cabo. Porque o machado só cai quando está frouxo. Quanto obreiro frouxo por aí, irmão. Quanta gente frouxa, ainda pegando os marcos antigos, arrancando tudo miserável, chamando essa geração conservadora de radical. Esse radical, uma turma de frouxa, de calça frouxa, mostra até a cueca quando anda, só com o celular, bota uma calça que não dá nem para entrar dentro dela. Obreiros que não oram, que oram pelo WhatsApp, não vão nas casas porque não tem mais azeite, nem um vidrinho de azeite não carrega mais para ungir doente. Uma turma de frouxos. Já perderam o machado, irmão. O machado está no brejo, está atolado. Ai, caiu o machado. O machado, irmão, sempre se coloca da parte mais fina para a parte mais. Arrumar um cabo qualquer lá, que essa gente frouxa, irmão, arruma cabo frouxo. Arrumar lá um cabo qualquer, né, de bambu, quem sabe, será alguma coisa parecida. Ai, meu Senhor, o machado caiu. Aí perde a presença de Deus, irmão. É tipo os filhos de Eli, que carregam só a madeira e aquelas coisas dentro daquela caixa, mas não tem mais a presença de Deus. Essa turma de frouxo, que não faz mais culto, faz reunião. E o intuito deles é só financeiro. Fala mais da oferta do que de Jesus. Essa turma de frouxo, de mercenário, que não tem mais machado, só estão com o cabo na mão. Ai, meu Senhor. E ainda é emprestado, porque a presença de Deus não é nossa, é só emprestada. Deus não vai dar a presença, porque se for minha eu vou ficar com ela para sempre. Ele só empresta. Ele diz, enquanto for certinho, andar corretamente, eu estou contigo. Se tu me deixar, eu também te deixo. Eu afundo no brejo, eu te deixo sozinho, só com o cabo na mão.
Mas ali tinha o homem de Deus, era uma reserva. Eu tenho andado por aí, irmãos, e a gente vê o povo gritando, o povo gemendo, o povo dizendo: ai, pastor Carlinhos, fazia tempo que nós não ouvimos uma coisa assim. Ai, pastor, fica mais essa semana com a gente. Que tristeza, irmãos, porque o altar está em cinza, apagado, porque o fogo precisa começar no altar, mas o altar está virado numa fumaça, numa cinza. Às vezes o povo fica olhando de lá e dizendo: meu Deus, quem é que vai falar agora? Ai, Deus. Lá vem ele com a mesma historinha. Às vezes conta mais piada no púlpito que fala a palavra de Deus. Fala anedotas, zomba do povo. Queridos irmãos, é gente que já não tem mais um machado, está só com um cabo, e um cabo de madeira ruim. Porque até para achar um cabo de machado, hoje a gente vai nessas agropecuárias, é só eucalipto. Primeira machadada quebra o cabo. Aqueles cabos de peroba. E o Monelson ali, pai do Rodrigo, filho de seu Adelão, fez um cabo de peroba, eu puxei a peroba. Aí um cabo, irmão, rebenta com a mão, mas o machado está lá. Até o machado ruim fica bom, por causa do cabo. Queridos irmãos, tem muita gente que já perdeu o machado faz tempo, está só com o cabo, porque é frouxo. É frouxo. Mas o homem de Deus ainda estava ali. Como é que nós vamos devolver? O cabo a gente encontra cabo à vontade, mas machado é caro. E o machado está lá no brejo. O homem de Deus disse: oh, vocês não aprendem a trazer cabo ruim. Corta um pedacinho de madeira, e vocês têm um racãozinho, e corta um pedacinho de madeira, me dê na mão. Botou o machado, o cabo na água, o machado saiu do brejo, porque o homem de Deus é acompanhado pelo machado. Vem, presença de Deus. Vem, esses irresponsáveis aqui perderam, mas eu quero de volta. Eu vou mostrar para eles que ainda posso e estou entre eles. Sobe o machado. E de repente eles olharam o machado assim, nadando como uma folha seca. Eliseu disse: agora vamos para casa, já cortamos as vigas, mas não traga mais cabo que seja um cabo frouxo, um cabo que não tenha consistência. Vamos chegar de pé, irmãos. Eu queria pelo menos ir até meia-noite, mas pode alguém dormir, mas não tem janela que ninguém caia, né? Queridos irmãos, que coisa linda. Eu gostaria que nesta noite, cada um de nós, começando pelo pastor Carlinhos, porque eu não sou melhor do que vocês em nada, eu sou igualzinho a vocês. Eu queria que você perguntasse para Deus: a tua presença está em minha vida ainda? Você está comigo, Senhor? A Bíblia diz uma coisa, que o Espírito de Deus testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Você ainda tem unção, irmão? Pastor, mas isso era para aqueles dias, né? Não, é para os nossos dias, porque Jesus é o mesmo. Ele é o mesmo ontem, é o mesmo hoje, e vai ser sempre o mesmo. A gente muda, mas ele não. Será que você tem autoridade para estender a tua mão sobre um doente e dizer: sai, doente? Eu nem vou falar do machado. Você se lembra que no milagre antes aqui, lá da mulher de Sunem, lá a Sunamita, o Eliseu estava lá no monte e disse para o Geazi: leva o meu bordão, meu filho, leva.
leva e põe em cima do menino morto. O Geazi saiu na corrida, o bordão do homem de Deus. Mas o homem que carregava o bordão não era digno daquele bordão. Às vezes nós andamos com Bíblia debaixo do braço, mas não somos dignos. Chegou lá, o menino morto em cima da cama. O Geazi bota o bordão, que ele já estava querendo a fortuna lá do... Ele já era maldoso, mas aquele obreiro mercenário. E Deus conhecia o coração dele. Ele voltou lá e disse: Eliseu, olha, botei o teu bordão. O menino continua morto. Está morto. Acho que não adianta, o teu bordão não tem poder. O problema não está no bordão, o problema está em quem transporta o bordão. O problema não estava na arca da aliança, estava nos filhos de Eli, que eram dois irresponsáveis. Tinha veste sacerdote, bonitão, mas dos carnal. Aí o Eliseu disse: sai para fora, meu filho, já vi que tu não estás bem. Eliseu foi lá, deitou em cima do menino, botou a boca na boca do menino, as mãos, deitou em cima do corpo. Uma vez disse: puxa, Deus está me provando, eu vou a segunda vez. Colocou a boca na boca do menino. De repente, quando saiu a segunda vez, o menino expirou. O calor do homem de Deus ressuscitou o menino. O testemunho do homem de Deus. Não diz na Bíblia que a sombra do Pedro curava? E hoje tem tanta assombração por aí, de mau testemunho. E aí, queridos, o menino espirrou. Eliseu disse: homem de Deus, assim, quando eu estiver por aqui, minha filha, pode me procurar. Esse aí não resolve. Esse aí só está com bordão. Nem que deu o meu bordão, não resolve. Queridos, será que Deus quer usar a cada um de nós? Será que ainda continuamos sendo usados por Deus? Eu quero orar nesta noite. Você está com o cabo apenas no machado? Ou está com o machado e o cabo na mão, dizendo: eu ainda sou uma ferramenta na mão do Senhor? Eu quero orar. Aqueles que querem ser sinceros, irmão, e querem vir aqui diante do altar, dizer: pastor Carlinhos, eu quero voltar pelo menos um pouquinho ao meu primeiro amor. Ao meu primeiro amor, aquele tempo que a gente orava um pouquinho mais. Orava a caixa. É a festa da nossa terra. É a festa das primícias. Na verdade, e a Bíblia diz que não havendo lenha, o fogo se apaga. E com o que era cortado a lenha? Com o machado. Então, se você perdeu o machado, irmão, você não tem mais lenha. Eu era menino na Sorocaba. Meu pai e a minha mãe diziam: hoje você não vai para a roça, meu filho. Você vai achar lenha, rachar lenha, arrumar um graveto, para que a mãe de manhã cedo faça polenta, faça café. Precisa ter lenha seca. Então eu pegava o machado, porque o machado é uma ferramenta perigosa. Se você não souber usar o machado, você dá na lenha, a lenha vem na tua cabeça e te mata. Então você tem que apoiar bem a lenha. A gente tinha sempre um chamado picador, onde a gente rachava, né? Aquele picador estava assim já, de tanta machadada, que o machado passava direto cortado. Mas não se cortava a lenha no chão, tinha que botar no picador. Rachava aquela lenha boa, seca, de silva, de goiaba. Não era madeira de eucalipto naquela época, de pinos hoje que dá mau cheiro na comida, não. Era lenha boa, lenha dura, jacateirão. Rachava a lenha. Ou machadinho. Meu pai sempre disse: guarda esse machado. Esse machado é a ferramenta. Não tinha motosserra, não tinha circular, não tinha energia elétrica. Guarda esse machado e cuida para não deixar no lugar onde vocês vão se cortar com ele. Então a gente tinha um picador, pum, botava ele ali, para ele estar sempre ali para nós cortarmos lenha no dia seguinte. Deus quer usar você como esse machado. Quanta lenha seca tem por aí. A Bíblia diz que o machado está posto à raiz das árvores. Olha, irmãos, esse machado vai cortar
não vai simplesmente cortar o tronco, vai cortar pela raiz. A palavra de Deus vai nos cortar e vai nos fazer lembrar desse culto em que Deus falou comigo e com você, e nós continuamos essa vida medíocre. Mas Deus quer nos usar. Se alguém quiser vir diante do altar, vamos fazer uma oração, irmãos, aqui juntos no altar, aqueles mais antigos, mais novos, venham clamar pela obra de Deus. Você pode dizer, pastor Carlinhos, nós estamos bem, mas irmãos, a igreja brasileira, a igreja no mundo está se apagando. A igreja está perdendo a força por causa dessa turma frouxa que tem por aí. Afrouxaram a doutrina, afrouxaram tudo. E parece que alguns dizem, pastor, nada mais é pecado aos frouxos. Nada mais é pecado. Esses radical. Mas esses radical é ignorável. Esses radical buscavam a Deus. Esses radical, eles estavam ali aos pés da cruz, gemendo pela igreja. Esses frouxos hoje, mas eles só querem o lucro da igreja. A maioria deles já pergunta quanto é que entra lá naquela cidade, qual é o carro da cidade. Quanto entra? É os mercenários, é os frouxos. Eles não perguntam se tem alma para ganhar para Jesus, se tem lenha para ser cortada pelo machado. Não, irmão, porque eles não têm mais machado, eles só estão com o cabo do machado. Nós vamos orar a Deus nesta noite. Eu queria que aqueles que ainda sentem Deus, levantem as suas mãos aos céus. Comece a conversar com Deus. Não espere o pastor Carlinhos mandar você. Diga, Deus, eu quero de volta. Eu quero os cânticos espirituais que eu cantava em variedades de língua. Não canto mais. Eu quero de volta a alegria da tua salvação que eu não tenho mais. Querido Deus, levantamos nossas mãos aos céus. Os dias são maus, os dias são difíceis. Te agradecemos pela raridade de alguns homens de Deus, em que a gente pode olhar e dizer, ainda é o homem de Deus. Ainda ora, ainda tem zelo pela tua casa, ainda visita os fracos na fé, ainda jejua, ainda chora, ainda fala línguas estranhas, ainda profetiza. Deus, devolve-nos nesta noite. Devolve-nos coisas que nós estamos perdendo e que está escapando das nossas mãos. Socorre a tua igreja na terra. Tira-nos das mãos daqueles que querem apenas fazer negócio da nossa vida. Jesus, nós te amamos. Socorre-nos naqueles momentos em que somos abandonados e esquecidos. Mas tu não esquece daqueles que temem o Senhor. Tu não esquece daqueles 7.000 profetas, homens de Deus, que estão nas cavernas comendo pão e água. Mas tu estás indo lá, estás dando pão e água para cuidar deles. Eles são procurados vivos para serem mortos, mas eles não se dobram perante Baal. Eles aprenderam com os homens de Deus, nem que seja apenas comer pão e água, mas estão lá guardados. Guarda os teus servos, guarda a tua igreja, Jesus.
guarda o teu povo, porque como dizia teu servo Paulo, depois da minha partida, os lobos aparecerão. Oh, quanto lobo, Senhor, quanto lobo, que quer devorar a tua igreja, mas guarda a tua igreja dos lobos, cuida do teu povo, ajuda-nos a permanecermos naquilo que aprendemos, sabemos de quem temos aprendido, o Espírito Santo nos ensinou, que o caminho ainda é a oração, é a consagração, é a obediência, é o temor, é a disciplina. Abençoa as nossas vidas, para não perdermos o machado, a tua presença, Senhor, e ela possa afundar e dizer: fica apenas aí. Sem a minha presença, sem a tua presença, nós não somos nada, Senhor. Como disse teu servo Sansão, a gente é como qualquer outro homem, se a presença de Deus for embora da nossa vida. Abençoa a tua igreja, abençoa o teu povo, no nome de Jesus, e todos digam amém. Se você quiser dar um abraço ao meu seu lado, aquele abraço cristão, e dizer: guarda a presença de Deus. Aprendemos isso com homens de Deus, não vamos mudar. Que Deus nos abençoe, no nome de Jesus. Podemos ser mandados para uma caverna, irmão, mas lá na caverna Deus vai nos visitar. Ele vai levar o nosso pãozinho com água lá da caverna. Ele vai cuidar de nós dentro daquela caverna. Nós não vamos morrer nem de sede e nem de fome, porque nós não nos encurvamos diante do mal desta vida. Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus.